E agora o Frente a Frente. Hoje com o António Filipe e Duarte Marques. Boa noite aos dois, bem-vindos. O debate político foi marcado hoje por duas questões que envolvem a ex-ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque. Vamos começar pela decisão judicial que determina o pagamento de 1.800 milhões de euros ao Santander por causa da quebra de contratos swap, uma decisão tomada pelo anterior governo, esta quebra dos contratos. Houve aqui defesa do interesse nacional nessa opção, Duarte? Boa noite. Seguramente não houve defesa do interesse nacional quando foram contratados estes swaps. Eu devo recordar que em 2012, aliás, isto são dados apurados pela Comissão de Inquérito aos swaps, ficou claro que tiveram lugar 117 operações de derivados, tendo em conta contratadas por 14 empresas públicas com 9 bancos. O que o Governo fez na altura, o Governo de Passos Coelho, com Maria Luísa Albuquerque, que ainda era Secretária de Estado, foi renegociar com a banca estes contratos todos aqueles que foi possível renegociar. Devo dizer que são contratos feitos em 2005, 2007, Secretário de Estado Carlos Costa Pina, alguns deles todos no Governo de Sócrates, alguns deles ainda em tempo de António Costa como Ministro desse governo, onde estavam vários ministros do atual governo e, portanto, é lamentável, é até indecoroso que venham hoje dizer que isto é mais um problema herdado do governo anterior. Não, isto é um problema herdado de um governo de que eles todos fizeram parte. Onde terão muita culpa também os gestores destas empresas. Com certeza, mas o governo, aliás, Costa Pina, teve que autorizar estas matérias e o governo anterior, o governo de Passos Coelho, Paulo Portas, criou legislação para obrigar a que o IGCP pudesse controlar este tipo de emissões. O que aconteceu depois foi que o Governo negociou os swaps praticamente todos com as entidades bancárias que o quiseram fazer. A única que não quis negociar foi o Santander. Pensa-se que aqui, no relatório, penso que os dados são exatos, ter-se-ão poupado cerca de 560 milhões de euros de juros que Portugal ia pagar. O único caso em que o Estado português não conseguiu negociar, ou seja, chegar a um acordo para cortar e para desmontar estes swaps, foi precisamente com o Banco Santander. E porquê é que decidiram avançar para esta questão judicial? Não. O Banco Santander é que avançou para esta questão judicial. Aliás, eu devo aqui recordar... Mas sabiam que isso era uma opção, Claro, mas os swaps existem, o Estado tem que os tentar desmontar porque foram um erro financeiro e económico. E, portanto, o Estado português renegociou praticamente todos, a não ser aqueles que eram do Banco Santander. Porque havia um contrato entre as partes. Houve quem dissesse até que o Estado deveria ter... tentar ir para cancelar os contratos, ir para todos com ações judiciais. O Governo não quis ir por aí e ainda bem que não foi, porque em vez de termos um caso Santander, tínhamos um caso com cada um dos bancos. O Partido Socialista, na altura na oposição, e tenho ideia também que o próprio PCP e o Bloco, não tenho a certeza, terão proposto que isto fosse feito nos tribunais. Se tivesse sido feito nos tribunais, não tínhamos só um caso de Santander, tínhamos muitos mais. E o que é facto aqui, e o que tem que ficar para a história, é que são swaps contratados em governo socialista, swaps esses desmontados e renegociados pelo nosso governo, e o único caso em que seguiu-se a única hipótese, porque o banco se recusou a negociar, que foi a via judicial, deu este montante. Portanto, quando António Costa diz que é mais um problema que tem que resolver, que vem de trás, sim, este é um problema que vem do tempo em que ele ainda era ministro. Foi o único destes casos dos swaps que este governo não conseguiu resolver. Portanto, as declarações de hoje de Mário Centeno são lamentáveis. Que os outros partidos não saibam, admitimos que o Partido Socialista, que fez estes negócios, que a maior parte dos assessores dos gabinetes são os mesmos que estiverem envolvidos nesta matéria, venham agora responsabilizar um governo que, neste caso, só fez bem, foi desmontar o que estava montado, e agora há um caso que não correu bem porque foi para tribunal, e foi precisamente para tribunal que era até a forma e o meio que ele próprio, o Partido Socialista, defendia. Quer com isto dizer o quê? Que, felizmente, só há um caso BCP, só há um caso Santander nos swaps e os outros todos foi possível desmontá-los. E, portanto, devemos estar aqui hoje a querer tirar culpas para o governo anterior, é de uma falta de decoro inacreditável e demonstra bem a forma e a postura que este governo tem tido a lidar com estas questões financeiras. António Filipe, como é que viu a gestão desta situação por parte do anterior governo? Obviamente há que responsabilizar quem tiver responsabilidades, seja qual for. Fossem governos do PS, fossem governos do PSD, fossem personalidades do PS, personalidades do PSD. Houve, de facto, muitos desses swaps foram, de facto, negociados no tempo do governo do Partido Socialista, que é absolutamente lastimada, envolvendo também, em alguns casos, personalidades do PSD, pessoas que depois se demitiram mais tarde, em consequência disso. Agora, eu creio que é, de facto, uma irresponsabilidade total.
que os recursos do Estado português, os recursos públicos, sejam jogados nesta espécie de casino, ou seja, sejam contratados produtos desta natureza, que depois suscetíveis de ter encargos pesadíssimos para o erário público e para os contribuintes. E quem é que tem culpa nisso? São os gestores das empresas? Obviamente, numa primeira linha, gestores, porque não são pessoas inimputáveis e, portanto, são pessoas que têm de ser responsáveis por aquilo que fazem e, obviamente, quem, tendo a tutela e lhe sendo submetido uma decisão dessas, que as permita, que as autorize, enfim, que seja corresponsável por esse tipo de atitudes. Mas isto depois é de tal forma chocante que nós vemos que estes litígios, que os contratos que são assinados submetem os litígios entre um banco espanhol e empresas públicas portuguesas a tribunais britânicos. Ou seja, de facto estamos aqui num domínio que é quase um absurdo. Ou seja, o anterior governo deveria ter tentado contestar este assunto nos tribunais nacionais? Quer dizer, não, porque a partir do momento em que se estabelece um contrato, porque esse tribunal não é escolhido ad hoc, porque o contrato seguramente que tinha lá qualquer litígio emergente deste contrato é resolvido neste tribunal. Agora, não se entende como é que se aceita uma coisa destas. Como é que se faz um contrato desta natureza em que se diga que vamos resolver os problemas dos tribunais ingleses? Os swaps eram casos claros de meter dívida para baixo do tapete, coisa que o governo de Sócrates era usurário e abusário, que abusava claramente nesse aspecto. E há outra matéria que me parece relevante. Houve algumas coisas que ficam para a história e que vão ficar porque foram alteradas, é que este tipo de situações, hoje em dia, não podem voltar a acontecer apenas com o parecer do Secretário de Estado das Finanças ou com a decisão da empresa tutelada. O IGCP tem, a partir de hoje, nos últimos anos, as regras mudaram, a lei mudou e, portanto, a empresa do setor público alguma pode tomar iniciativas destas sem que o IGCP tome uma posição sobre isto. Tem muito mais experiência na gestão deste tipo de ferramentas. Eu diria que isto não devia acontecer, ponto final. Quer dizer, devia haver orientações muito claras a nível do Estado português e das empresas públicas para que, em caso algum, se pudesse recorrer a contratos desta natureza, que de facto temos visto que tem sido essa irresponsabilidade, custa muito caro aos portugueses e nós só esperamos, de facto, que não sejam os mesmos de sempre a ter que pagar as consequências este caso destes desmandos. É quase 1% do PIB. Nós estamos a falar de 1.800 milhões de euros. Portanto, é uma verba, quando eu vejo às vezes alguns socialistas indignados com a falta de dinheiro para isto ou para aquilo, deviam pensar bem antes de sair de casa, porque isto foram casos concretos e, felizmente, muitos foram desmontados, mas mesmo aqueles que foram desmontados pelo anterior governo em negociação clara com os bancos, têm custos, não é? Conseguiu-se resolver grande parte ou baixar grande parte dessas obrigações, mas mesmo assim ficou o rasto e ficou o prejuízo. O Estado, a pessoa de bem, não pode entrar neste jogo não digo de casino, mas é quase. E, portanto, devemos aprender com esta lição. Só espero que, quando este governo tiver dificuldades financeiras, espero que não as venha a ter, não voltem a optar por este tipo de estratégias que usaram no passado. Mas aqui eu gostava de salientar. O que é falta de vergonha é hoje, no dia que esta decisão é tomada, a primeira declaração do Ministro das Finanças e do Primeiro-Ministro é acusar o governo anterior. É que o ministro Mário Centeno não estava no governo que fez estes contratos, mas tem conhecimento disto. O primeiro-ministro era ministro de um governo que fez estes contratos e, portanto, tem a responsabilidade e a obrigação de não ser demagogo, ser responsável e assumir os seus atos, porque era solidário no governo que fez parte. E estes contratos têm uma mácula, têm um prejuízo tão grande para a sociedade portuguesa que brincar com isto, tentar atirar areia para os olhos das pessoas é inaceitável, é vergonhoso e, sobretudo, diz bem da índole e da forma que tem de estar na política quem está a agir a coisa pública. E isso deixa-nos preocupados. António Filipe, o Ministro das Finanças já veio hoje admitir que este valor poderá ter impacto nas contas nacionais, poderá, em última instância, obrigar a um orçamento retificativo. Eu acho que, obviamente, que isso tem custos, parece óbvio. Não é? Agora, o Ministro também disse que não é para já e, portanto, aquilo que nós esperamos é que, para já, que, tomada esta decisão, que as consequências, enfim, dos estilhaços daqui decorre, que ainda possam ser negociáveis, é preciso ver que... E pode haver recurso. É preciso ver, sim. E, portanto, eu acho que, obviamente, o Estado português deve esgotar todas as possibilidades que existam, ainda por cima agora está a tratar
com o Banco Santander, que ainda por cima acabou de levar o Banif à borla, e, portanto, acho que... Espero que não leve mais nada à borla para pagar esta dívida. Acho que o Estado português tem a obrigação de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para minorar as consequências desta decisão. E agora, sobretudo, que não sejam aqueles que foram mais sacrificados pelas políticas dos últimos anos, mais uma vez a pagar esta fatura. E, portanto, eu não quero acreditar que isso aconteça e, portanto, obviamente que os portugueses de menores recursos, os trabalhadores por conta de outrem, os reformados, sejam poupados ao pagamento desta fatura. E isso eu não quero acreditar que se faça recair outra vez sobre os suspeitos do costume uma fatura de uma irresponsabilidade desta natureza. Deixe-me só acrescentar que o governo português tem a obrigação, obviamente, este governo atual e outro qualquer que estivesse em funções, de contestar por todos os meios esta decisão do Tribunal Britânico, porque, claro que se deverá ser passível de recurso nessa matéria. O António Filipe estará mais à vontade do que eu para falar. Imagino que tem a possibilidade de recurso e o governo português não deve dormir na forma nesta matéria e deve tentar resolver o problema e minorar ao máximo os impactos que isto possa vir a ter por uma decisão que é deles e que infelizmente custa aos portugueses. Vamos ao segundo tema da nossa conversa. Maria Luísa Albuquerque soube-se que aceitou um cargo não executivo numa empresa que no passado comprou dívida ao Banif. Duarte, é assim tão importante a questão de haver ou não aqui uma ilegalidade nesta decisão? Ou isto vai para além disso? Do ponto de vista da legalidade, essa questão penso que está ultrapassada. Há aqui uma questão, obviamente, ético-moral da sua conduta política. Penso que a senhora deputada Maria Luísa Albuquerque esteve bem hoje a pedir o parecer à Comissão de Ética sobre esta matéria, porque é aí que deve ser avaliado. Aliás, eu registro as declarações do líder do Partido Comunista Português, que veio dizer exatamente isso, e acho que devemos esperar por esta decisão. Eu acho que a doutora Maria Luísa Albuquerque deve ter em conta, e terá com certeza em conta, a decisão da Comissão de Ética para tomar uma decisão sobre aquilo que irá fazer. Agora, aquilo que não é admissível é, e eu percebo que esta decisão cria dúvidas nas pessoas e, sobretudo, é passível de ser criticada, mas aquilo que me faz confusão, eu do PCP não me admiro, porque o PCP tem uma posição sempre muito institucionalista nesta matéria. Agora, ouvir o Partido Socialista a vir falar de embaraço pela voz do seu líder parlamentar, um líder parlamentar que não tem moral nenhuma nestas matérias para tomar posição, ele que, depois de ser presidente do Governo Regional dos Açores, foi contratado por uma empresa que prestava serviços ao longo de anos ao seu mesmo Governo Regional, que é conhecido por ter toda a família a trabalhar no Estado e no Partido Socialista. E vir falar em moral e em embaraço é não ter memória, é ter falta de decoro, claro. Não se trata aqui de dizer, diz o Rotonu, não é isso. É que as pessoas também têm que ter moral para falar e moral para criticar. Nós estamos aqui a falar de casos no passado que já aconteceram, criaram dúvidas. A SIC há pouco fez uma reportagem bastante exaustiva sobre essa matéria. E eu não vi o Partido Socialista... Não há dúvidas de que esta é uma situação transversal a todos os partidos, quase. É, porque também temos que discutir com mais seriedade, se calhar, aquilo que os portugueses... Ou assumir de uma vez por todas qual é o papel dos deputados, dos membros do governo, criar limitações claras, porque algumas não são claras. E depois também há alguma hipocrisia, que algumas pessoas dizem, não devia ir já. Que devia esperar 6 meses, era igual, era o mesmo. Uma coisa é esperar 5 anos, 10 anos... É preciso definir muito bem, porque as pessoas depois também não podem ficar impedidas de trabalhar o resto da vida nas áreas em que vão exercer funções. Aqui há que discutir, obviamente, eu percebo, e é importante que se discuta claramente qual foi o papel desta empresa e da ex-ministra na gestão deste problema. E é por isso que nós não temos qualquer tipo de problema em defender a existência de uma auditoria externa ao processo do Banif. É que o Partido Socialista foge da auditoria externa. E esta auditoria externa ia permitir perceber estes problemas todos. Porquê é que temem? A senhora de certeza que aceitou este cargo porque achou que não tinha incompatibilidade. É o seu juízo pessoal. E saberá que se soubesse que ia dar esta polémica toda, se calhar não teria dito que sim a esse convite, terá tido até outros. Mas esta auditoria externa era fundamental para avaliar todo este processo e aquilo que as pessoas disseram. Agora, repare, por exemplo, não é muito mais grave, e não querendo ilibar ninguém, não é muito mais grave ouvir o Partido Socialista a falar deste tema, quando, por exemplo, Carlos Costa Pina privatizou a Galp e menos de 2 anos depois foi para o seu Conselho de Administração. Mas que moral tem esta gente para falar? Que moral têm para poder julgar os outros? É por isso que eu aqui reservo-me à posição e, obviamente, temos que a respeitar da Comissão de Ética que vai avaliar esta matéria. E até lá devemos ter cautela nas declarações e, sobretudo, agir em conformidade, tendo em conta esse parecer que nos parece importante e a Comissão de Ética tem a sua credibilidade. O deputado António Filipe
mais versado nessas matérias do que eu, acompanha a história da Assembleia nesta matéria e, portanto, devemos sujeitar-nos, seja quem for, seja como for, à decisão dessa Comissão. Vamos lá ver, eu acho que isto não se pode dizer que é uma questão transversal aos partidos. Se me disserem que é transversal aos partidos que têm exercido o poder, enfim, andará mais próximo da realidade. Vamos lá ver, nós o Duarte Marques aludia à posição que o secretário-geral do PCP manifestou de remeter esta questão para a Comissão de Ética. Naturalmente, nós não gostamos de tratar destas coisas pessoalizando, enfim, as questões como se estivéssemos numa atitude persecutória relativamente a ninguém. Agora, claro, esta questão deve ser analisada desde logo na Subcomissão de Ética, porque se trata de facto, uma pessoa que exerce um mandato de deputada e, portanto, há que verificar rigorosamente se existe alguma incompatibilidade entre esta decisão e o exercício do mandato. Bom, e depois há, obviamente, que verificar, tratando-se de alguém que exerceu um cargo de Ministro das Finanças, tratando-se de uma empresa de setor financeiro, se existe aqui também algum problema que, do ponto de vista legal, deva ser invocado. Isso deve ser tudo visto com rigor. Agora, eu creio que, como costuma dizer, à mulher de César não basta ser séria, é preciso parecê-lo. Isso parece uma piada ao Dr. Carlos César. E creio que não era essa a intenção. E, portanto, eu creio que quando alguém exerceu funções governativas numa determinada área e depois, pouco tempo depois de cessar essas funções, aceita um convite de uma empresa, precisamente, que intervém na área em que tutelou e, portanto, obviamente que teve relações empresariais com o Estado português, com empresas tuteladas. Bom, e, portanto, devia haver aqui, da parte de quem exerceu funções governativas, um cuidado especial relativamente a esta matéria, porque isto faz recair sobre os cidadãos um juízo de desconfiança que depois se generaliza relativamente a quem exerceu funções governativas. Mesmo que se conclua que do ponto de vista legal, que não há nenhuma violação da lei, que não há aqui nenhuma incompatibilidade legalmente estabelecida, mas creio que deveria haver um cuidado ético de respeito para com os concidadãos, de forma a evitar qualquer suspeita de promiscuidade entre o exercício de funções públicas e os interesses privados. Era a questão da falta de bom senso, porque Duarte creio, Marques, se me permite, que os vários exemplos que foram dados, o Duarte Marques deu até do governo do Partido Socialista, mas o PSD, o CDS, enfim, temos tido casos de ex-governantes que têm esta atitude, e mesmo que não haja uma violação da disposição legal, eu creio que isto é algo que faz aumentar a desconfiança dos cidadãos relativamente às pessoas que exercem cargos públicos. E, portanto, devia haver aqui o máximo cuidado. Eu não quero dizer que agora, é muito fácil quando acontece um caso destes que depois choca a opinião pública e diz, eu agora vou alterar a lei. Eu acho que não é assim, porque mesmo se altera a lei já não se resolve o caso que já passou. Podem-se prevenir casos futuros e, de facto, eu não sou contra que se verifique formas de aperfeiçoar os dispositivos legais para prevenir situações desta natureza. Agora, creio que deve haver um sentido de responsabilidade por parte de quem exerceu funções governativas, de respeito para com os demais cidadãos, de credibilização da vida política, evitando situações que possam ser suspeitas do ponto de vista, de facto, da sua idoneidade. E precisamente nesse sentido há a chamada de atenção para alguma falta de bom senso, dita ontem por Manuela Ferreira Leite, a propósito deste caso. Aqui não é uma questão de bom senso. O governo anterior tentou, de alguma forma, aliás, e Maria Luís teve responsabilidades nessa matéria, também até moralizar as nomeações, a forma como a transparência do exercício de cargos na função pública. A história da CRESAP, por exemplo, que não foi perfeita, tem as suas dificuldades, teve as suas dificuldades, mas veio tentar trazer alguma transparência à nomeação de pessoas para cargos políticos, às suas incompatibilidades, à sua experiência, à sua capacidade, e era importante manter este caminho. Terá os seus defeitos, é preciso fazer mais. Nós temos um governo que agora faz tábua rasa todo esse trabalho, aliás, de leis que estão aprovadas, e veja-se o caso do que aconteceu com o próprio CCB, em que uma pessoa, um presidente do instituto, é enxovalhado na praça pública, ele que passou por vários concursos, que tem o seu currículo, não se põe em causa a pessoa ou tem a legitimidade do governo de substituir, não é isso que está em causa. No caso do CCB, é sobretudo a forma como as pessoas são tratadas, a ameaça na praça pública, a coação. Isto não faz sentido num Estado de Direito democrático. Isto se calhar noutros países, com outros sistemas não democráticos, isto faria sentido. Mas aqui parece que são os donos disto tudo, que agora põem e dispõem da vida das pessoas e da coisa pública como se fosse o seu quintal. E isto parece bastante preocupante. Nos partidos que têm estado no governo não há
santos e pecadores. Creio que todos têm um currículo, não é cometeram os seus erros. não é abonatório relativamente a esta matéria. Não podemos tomar a parte pelo todo. Podemos encontrar e, sobretudo, exemplos não deixar de escrutinar, porque é bom ver os casos em concreto. Podemos encontrar maus exemplos, infelizmente, nos anteriores governos, temos tido desde há muitos anos. Esta situação de promiscuidade e de sair de um cargo público para ir ser um cargo privado na mesma área, infelizmente temos tido muitos exemplos e, de facto, era bom de facto que a legislação fosse rigorosa nesse domínio, mas era bom também que houvesse um sentido de responsabilidade ética por parte das Eu acho que até aqui o PCP, da parte governativa, não tem nada, porque não exerce funções há muito tempo na democracia, mas até em câmaras municipais do PCP, as pessoas passam de um lado para o outro, é preciso serem corretos. Não está aqui em causa quem trabalha no público e no privado, ou tem áreas parecidas ou ligadas, não vamos buscar. Um médico vai trabalhar, vai para a Ministra da Saúde e depois não pode ser médico. É evidente. Ou um professor vai para a Ministra da Educação e depois não pode ser professor. Nós temos que escrutinar cada caso e cada caso é um caso. E se formos verificar, talvez, há casos que passaram despercebidos, que são muito promíscuos. E se calhar estamos agora aqui a falar em torno de um caso que vamos ver, se estudarmos bem, e não teve nada a ver, não é uma empresa que recebeu dinheiro do Estado, é uma empresa que comprou lixo, se calhar estamos a tomar a parte pelo todo, vamos ver uma empresa que se calhar comprou a empresa que comprou o lixo do Banif e afinal não era esta empresa. É preciso escrutinar. E vamos escrutinar, porque às vezes fazer juízos de intenções à partida, sem conhecer os casos em concreto, parece-me bastante injusto para todos e lança-se uma imagem desnecessária sobre as pessoas. Meus senhores, para terminar, aproveito para dar conta de uma notícia de última hora que já tem estado a ver em rodapé. A agência Fitch cortou esta noite a perspectiva do rating português para estável. A agência decidiu retirar o outlook positivo que tinha para a dívida portuguesa. A Fitch diz que o déficit de 2015 ficou acima do previsto e está em risco a meta traçada para 2016. Duarte Marques, um comentário a isto. Qualquer notícia deste género é muito má para Portugal. Ninguém deve tirar proveito político disto, a não ser aprender com os erros. Devo recordar que a nota da Fitch não diz apenas isso, diz sim que há uma incerteza muito grande à aprovação do próximo Orçamento de Estado e que este Orçamento de Estado aprovado em processo de aprovação não garante estabilidade nem sequer previsibilidade na sua aplicação. E estando Portugal, a Fitch é preocupante, mas nós temos também que nos preocupar com a única agência de rating que ainda não nos coloca no lixo. Porque se essa agência muda a posição que nos atribui, o valor que nos atribui, Portugal entra num período de crise muito grande, a banca portuguesa e o Estado português, obviamente. Muito rapidamente, António Filipe. A Fitch nunca nos tirou do lixo, mas são agências de rating como estas que davam AAA ao Goldman Sachs na véspera dele falir. Sim. E, portanto, isto vale o que vale. São empresas que são sustentadas pelos maiores interesses financeiros que lucram com a especulação à custa das dívidas soberanas. Não merece credibilidade nenhuma. Não devemos ignorar estes sinais. Não ignoramos. Para o BCE eles são importantes. Não ignoramos, mas temos de denunciar a sua natureza. Sim, com certeza, e criticar sempre que pudermos. Mas, sobretudo, não dar aso a que eles possam tomar este tipo de posições, são arbitrárias. Não nos dando justificação para isso. Estas decisões são arbitrárias, completamente arbitrárias. Fica pelo menos esta nota do corte da perspectiva do rating português esta noite pela Fitch. É o fecho deste Jornal das 9. Eu volto daqui a pouco com a edição da noite, hoje com o Tábua de Francisco Louçã. Até já.